Gálatas 5, 13 ao 16. Compartilhar nessa noite com você essa palavra, tendo como tema Vivendo a Liberdade no Espírito. O capítulo 5, verso 1 é o versículo chave da carta aos Gálatas, que nós já lemos no começo. Foi para a liberdade que Cristo os libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. A ideia que Paulo está trazendo para nós aqui, meus irmãos, e um conceito que nós também não podemos entender erroneamente, é de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Não, em nenhum instante da história, nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo Testamento, a salvação ela é pela lei, foi pela lei. A salvação sempre foi pela fé. E Paulo vai usar esse argumento aqui quando escreve aos Gálatas, citando o exemplo de Abraão. Paulo diz que Abraão, ele foi salvo porque ele creu em Deus, não porque ele cumpriu a lei, até porque Abraão, ele veio muito tempo antes da lei. Abraão creu em Deus não porque ele ofereceu Isaque como sacrifício, ou ele não foi salvo porque ofereceu Isaque, ele foi salvo porque ele creu em Deus. O que Paulo está trazendo aqui para nós em Gálatas, e talvez é uma ilustração para nos ajudar na compreensão, é de que havia no Antigo Testamento uma forma de se achegar a Deus, e esta forma era por meio da lei. É quase como se todo ser humano no Antigo Testamento estivesse acorrentado à lei, e a lei levava a pessoa à presença de Deus. Aqui mesmo no capítulo 4 de Gálatas, verso 24 e verso 25, se não me falha a memória, Paulo diz que há um aio, há um condutor, há aquele que conduz as pessoas até a presença de Deus. Quem é que conduzia o ser humano até a presença de Deus? No Antigo Testamento era a lei. Então nós podemos entender que estávamos amarrados, presos à lei, porque ela nos conduzia até Deus. As pessoas no Antigo Testamento tinham que cumprir a lei para chegar através da lei em Deus e ser salvos pela sua fé. Aqueles que tinham fé. O que acontece na linguagem e a partir do Evangelho do Novo Testamento? Cristo, ele quebra a lei, a corrente, a algema. Jesus, ele quebra o jugo da lei. Então agora, para chegar até Deus, nós não somos mais conduzidos pela lei. Para chegar até Deus agora, nós somos conduzidos pela fé. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quem nos leva à presença de Deus não é mais cumprir normas, regras, preceitos, princípios de qualquer natureza humana, mas é exercendo a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Esta é a mensagem, esta é a verdade que o apóstolo Paulo traz para nós também. E como isso, irmãos, afeta a nossa vida? Da seguinte maneira: se você quer hoje chegar a Deus, mas você tem procurado como caminho para chegar a Deus o cumprimento de normas e de regras, de religiões, naturalmente isso não vai levar você ao Senhor. Então você precisa crer em Jesus como teu Salvador, pela sua fé pessoal em Cristo e na instrumentalidade do Espírito Santo que age em nós, você vai poder chegar a Deus. E aí você vai poder crer em Deus através de Jesus Cristo. 5 de Gálatas, verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. Capítulo 5, verso 13. Feito essa breve introdução. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, Paulo está dizendo, olha, a corrente que prendia, amarrava vocês à lei foi quebrada. Agora vocês podem desfrutar de liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aí na leitura paralela aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas nos são permitidas, mas nem tudo nos convém. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas são permitidas, mas nem todas edificam. Ele vai dizer aos Coríntios que tudo nós podemos fazer, mas tem coisas que nós não vamos fazer, mesmo tendo liberdade para fazê-las, porque não edifica, porque não nos leva à presença de Deus e porque não é conveniente nós fazermos.
E aqui o apóstolo Paulo também usa esse conceito dizendo: não usem da liberdade de vocês para dar ocasião à vontade da carne. Até mesmo a liberdade em Cristo Jesus, ela tem algumas normas e alguns parâmetros para você usufruir desta liberdade. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 14 ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque se a pessoa era levada a Deus através da lei, ela tinha que cumprir todos os mandamentos da lei. Se ela quebrasse um mandamento, ela seria culpada de todos os mandamentos. Então Paulo está dizendo agora: não se preocupem com mandamentos da lei, há apenas um mandamento. E esse resume toda a lei. E quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos é um resumo de toda a lei. E Paulo traz para nós esse mesmo conceito. Toda a lei, ela se resume num só mandamento. E qual que é o mandamento que o apóstolo Paulo diz? Aqui no capítulo 5, no verso número 14, ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não serem destruídos ou para não se destruírem mutuamente. Meus irmãos, no verso 13, o apóstolo Paulo, ele traz a sua sentença mais importante, a sentença máxima: vocês foram chamados para serem livres. Portanto, cuidado para não usar a liberdade como desculpa para dar satisfação ou vazão para os desejos, para as vontades humanas. Mas nós devemos usar essa liberdade para praticar a lei do amor que ele descreve aqui no verso seguinte, no verso 14. Não devemos usar a liberdade para satisfazer nossos desejos, mas nós podemos e devemos usar a liberdade para praticar o dom maior, que é o amor. Se você quer conhecer mais sobre o amor, esse dom do amor, leia 1 Coríntios capítulo 3. Paulo, ele faz uma grande explanação sobre o dom supremo. Existe até um livro do Henry Drummond sobre esse tema, dom supremo, o amor. Leia esse texto depois, com calma, na sua casa. Lá o apóstolo Paulo vai fazer profundas reflexões sobre essa questão do amor, porque o amor é o dom maior, o amor é o maior princípio que Deus tem para as nossas vidas. Não tratar os outros com amor é igual a agir pelas regras da lei, não pela regra do Evangelho. Porque a regra da lei no Antigo Testamento, ela não contemplava o amor. Paulo vai falar aqui: se vocês se mordem, se vocês se matam mutuamente, naturalmente vocês não estão se amando. Quando nós lemos o verso 14, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está nos incentivando a praticar a lei do amor. Ele está reforçando então que a lei do amor vai substituir a lei da reciprocidade. No Antigo Testamento, a lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Ao perder um olho, eu poderia tirar o olho da outra pessoa. Logo, todo mundo poderia correr o risco de ficar caolho. E é nesse contexto que Paulo fala, aqui no verso 15, olha, se vocês se mordem, se vocês se devoram, se vocês se mutilam, se vocês se agridem mutuamente, logo vocês vão acabar se destruindo. Vocês vão acabar um matando o outro e não vai sobrar mais ninguém. Paulo está dizendo que o amor substitui a lei, aquela lei do Antigo Testamento, do olho por olho, dente por dente. Se alguém me ofende, me agride, eu não tenho mais agora a prerrogativa de usar o princípio da lei para retribuir, mas agora eu posso agir diferente, agir em amor. E vamos admitir, meus irmãos, devolver amor no lugar de agressão é muito difícil. Você amar aquele que te feriu é muito difícil. Você retribuir numa moeda mais elevada é muito mais difícil. Então, vivemos o Evangelho é algo bem mais difícil para as nossas vidas do que apenas exercer a lei do amor. Se alguém te bate na face direita, o que a Bíblia manda fazer? Jesus oferece a face esquerda. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. A nossa tendência é, se alguém bate na nossa face, nós retribuirmos na mesma medida. Mas Paulo está dizendo, se você
contagiado pela lei do amor, você vai abrir mão do seu direito, se é que você tem o direito, de retribuir na mesma proporção. E esse conceito ele é aprofundado no verso 15, quando Paulo fala aqui sobre a questão da rivalidade ou da execução da lei. E no Antigo Testamento era direito da pessoa retribuir na mesma proporção. Por isso vem a expressão, né, o olho por olho, dente por dente. Hoje nós devemos então preferir amar em lugar de nos automutilar ou mutilar a outra pessoa. Amar é uma demonstração maior de maturidade, amar é uma experiência, amar é exercitar o perdão. Retribuir com amor é demonstrar o perdão, é demonstrar a graça de Deus sobre a sua vida. Então, meus irmãos, nós devemos observar como a forma que nós tratamos as pessoas, a forma com que nós interagimos uns com os outros, porque essa forma de interação e essa forma de tratar as pessoas vai revelar se nós agimos baseado na lei e no ódio, na rivalidade, ou se nós agimos baseados no amor, no evangelho e nos princípios da graça de Jesus. A maneira com que nós tratamos as outras pessoas revela se nós estamos agindo pelo amor ou se nós estamos agindo pela lei, não pela graça. Nós encontramos em Gálatas, segundo a leitura, e nós podemos aprofundar isso, 14 referências ao Espírito Santo. Então, a presença do Espírito e a ação do Espírito Santo, ela é fundamental nesse processo. Porque quem capacita você a amar? Não é você mesmo, mas é o Espírito Santo que te capacita a amar. Quem é que capacita você a perdoar? Não é você mesmo, nem eu mesmo. Quem nos capacita a perdoar é a presença do Espírito e a ação do Espírito Santo. Tanto que depois, a partir do verso 16, Paulo vai tratar desse conflito entre a carne e o Espírito. Então, a presença e a ação do Espírito Santo é fundamental aqui nesse contexto. Porque quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, conforme fala o capítulo 3 de Gálatas, o verso número 2, que você pode ler, você está com a sua Bíblia em mãos. Paulo diz no capítulo 3, lá no verso 2, gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Então Paulo está dizendo, olha, quando vocês ouviram a mensagem, quando vocês creram na mensagem que eu lhes preguei, vocês receberam o Espírito Santo. E agora então, irmãos, nós somos nascidos segundo o Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa. E é o Espírito Santo que nos torna uma nova criatura. Esse Espírito Santo nos dá também a certeza ou a segurança da nossa salvação, capítulo 4, no verso número 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, aqui Espírito Santo, de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, ou seja, o Espírito clama dentro do nosso coração, Abba, Pai. Podemos chamar Deus de Pai, podemos ter convicção da nossa segurança espiritual através do testemunho do Espírito Santo em nossas vidas. Então é o agir, é o ministério, é a influência do Espírito, é essa presença do Espírito Santo que vai fazer toda a diferença nesse nosso andar e viver em liberdade diante do Senhor. Avançando um pouquinho mais aqui, meus irmãos, começando nessa primeira parte do 13 até o 16 e depois nós vamos avançar do 16 até o 19, o apóstolo Paulo ele apresenta para nós três ministérios do Espírito Santo que permitem ao cristão desfrutar da sua liberdade. Então eu quero agora que você pense nesses três ministérios que o Espírito Santo nos faz ou nos capacita a desfrutar e exercer essa liberdade. O primeiro ministério, que está no verso 13 e no verso 15, diz que o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. Como eu disse anteriormente, você e eu, nós só podemos amar se o Espírito Santo nos conduzir a isso. Amar não é algo que brota de nós mesmos. Amar
não é uma capacidade meramente humana. Amar é algo que o Espírito nos conduz e nos leva a fazer. E nós também só podemos amar se, primeiramente, nós nos amamos. E nós só podemos nos amar, ter amor próprio, se nós experimentarmos o amor de Deus derramado em nossos corações. Então, se você experimenta o amor de Deus na sua vida, você vai compreender o quanto você é amado pelo Senhor. Você vai poder desenvolver um amor próprio e você vai poder então agora exercitar esse amor nos seus relacionamentos. Você vai poder viver a partir do amor. Então o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. A carne, a velha natureza, ela só nos capacita a cumprir a lei da lei. É o olho por olho e o dente por dente. Da retribuição. Tu me fez, eu faço. Pisou no meu calo, eu vou pisar no seu calo. Me agrediu, eu vou te agredir. Comentou mal de mim lá no Facebook e no Twitter, eu vou responder na mesma medida. A palavra de Deus diz que nós temos que exercitar, sobretudo, a lei do amor, que é uma marca do cristão. O Espírito nos concede o amor que nós precisamos. O Espírito nos capacita a amar, porque Ele nos faz experimentar o amor de Deus, como eu já disse a vocês. Experimentando o amor de Deus na minha vida, que é uma instrumentalidade do Espírito, nós vamos agora então ser capacitados a poder amar. Você pode ver Romanos 5:5, Gálatas 5 e o verso 6. Já estamos com a Bíblia aberta em Gálatas, leamos o verso 6 então. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão, nem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. É o Espírito que nos capacita a amar. Parece que para esses irmãos da Galácia, estava faltando a eles justamente esse elemento, a capacidade de amar. Eles não estavam conseguindo desfrutar desse amor. Por isso que no verso 15, Paulo vai dizer que a falta do amor estava levando eles à destruição. Que interessante a linguagem que Paulo coloca na tradução que eu estou usando. Se vocês se mordem ou se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Parece que Paulo está falando aqui com crianças, né? A criança pequena tem o hábito de morder. A criança pequena tem o hábito de se defender mordendo o seu coleguinha, seu amiguinho. É como se Paulo estivesse falando aqui para aqueles irmãos, dizendo, vocês estão agindo como crianças, imaturos, falta de sabedoria, vocês estão se autodestruindo, porque vocês não estão praticando a lei do amor, vocês não estão se amando. Então, Paulo leva a esses irmãos aqui a necessidade de eles amá-los. Uma outra impressão que nós temos aqui é uma linguagem até mesmo selvagem do apóstolo Paulo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, os animais é que fazem isso. Os animais é que se devoram mutuamente. Eles se mordem, seja por defesa ou seja para alimentação e sustento. Então essa linguagem, essa descrição animalesca descreve essas pessoas que não têm na sua vida a presença do Espírito e não podem cumprir naturalmente a lei do amor. A lei por si só não pode obrigar as pessoas a compartilhar e a chegar num entendimento. As regras, os parâmetros de uma igreja local jamais vão ser instrumentos para poder tornar nesta igreja uma boa convivência. O que torna, meus irmãos, a nossa boa convivência uns com os outros não é as regras, os dogmas, os usos e os costumes da igreja. O que vai abençoar a nossa boa convivência é o exercício da lei, do amor. Se nós nos amamos, nós vamos nos relacionar de uma maneira saudável e nós vamos agradar ao nosso Deus. O Espírito Santo que Deus derrama no coração enche aqueles cristãos. E o amor de Deus agora vai substituir o quê? O egoísmo. O amor vai substituir a competição. O amor vai substituir a rivalidade. O amor vai ser aquele instrumento de pacificação e de entendimento.
E eu não preciso falar, você naturalmente já deve conhecer, teve talvez alguma experiência de realidades dentro da própria comunidade cristã, aonde os irmãos só faltou sair no tapa. Essa é a expressão. Não sei se você já passou por essa experiência, mas só faltou os irmãos se morderem literalmente, por falta do exercício do amor, que é uma prerrogativa também do Espírito. Agora, queridos, o Espírito, ele não trabalha no vazio. O Espírito não trabalha no vácuo. Como que o Espírito Santo vai agir em nós para que nós possamos amar? Ele vai usar dois elementos importantes: a palavra de Deus, a oração, melhor, 4 elementos: a adoração e a comunhão. Como que o Espírito Santo vai agir para que nós nos amemos? Se nós estivermos meditando na palavra de Deus. Se nós tivermos uma vida suficiente e necessária de oração. Se nós podemos desfrutar da adoração e vivemos em comunhão. Como que a criancinha que morde, né, o seu pai, a sua mãe, ou morde o coleguinha, ela vai aprender a não morder mais? Através do convívio com as outras crianças e da instrução. Se nós ficamos sozinhos, isolados, separados da comunhão, nós vamos crescer com algumas deficiências e nós não vamos conseguir viver e conviver em unidade. Por isso nós como igreja temos reuniões durante a semana em pequenos grupos, para que a gente possa desfrutar da intimidade, da comunhão, né, do companheirismo. Por isso que nós estamos conseguindo fazer cultos presenciais para termos essa comunhão e interagirmos, porque isso é muito importante. O Espírito, ele age através desses elementos para edificar o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, se nós negligenciamos a leitura da palavra, se nós negligenciamos a oração, se nós negligenciamos a comunhão, nós nunca vamos ser capacitados ou vamos poder viver em unidade e juntos uns com os outros. E quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ver lá graves erros naquela igreja local. A igreja dos Coríntios era uma igreja que ela era muito dividida entre si, havia muita discórdia, muita dissensão. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era Apolo, então eles viviam numa balbúrdia, numa confusão muito grande. E Paulo vai dizer assim: olha, vocês só vivem nesse ambiente de confusão ainda porque vocês são pessoas carnais, vocês não cresceram, vocês não amadureceram na fé de vocês. Então, meus irmãos, o primeiro ministério do Espírito Santo é nos capacitar a amar. Vamos avançar no texto de Gálatas. Vamos para o segundo ministério, que é descrito nos versos 21 ao verso 24. O segundo ministério do Espírito Santo, que nós destacamos agora, é a capacidade que ele nos dá de vencer a carne. A capacidade de vencer a natureza humana, o pecado. Veja comigo do verso 21 ao verso 24. De Gálatas capítulo 5. Melhor dizendo, irmãos, 16 ao 21 e depois o 24. 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive pelo Espírito jamais vai viver para satisfazer os desejos da carne. Não há como fazer as duas coisas. Não há como satisfazer os desejos da carne e ser espiritual. Da mesma maneira, aquele que é espiritual não pode também satisfazer os desejos da carne. É a água e o vinho que não se misturam. Irmãos, compreendem isso? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Por quê? Verso 17. Olha o dilema que habita em nós. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas, verso 18, se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Então, se vocês são guiados a Cristo pelo Espírito, não é a lei que vai guiá-los. Se a lei guia até Deus, não é o Espírito quem guia. Verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui Paulo faz uma relação que não é conclusiva. Há outros elementos que Paulo não coloca nessa lista. Ele diz:
como obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas. Então, nessa expressão coisas semelhantes, Paulo não fecha a lista. Há mais coisas que destacam a carnalidade na vida de uma pessoa. E é nesse ambiente que Paulo nos exorta, então, a vencer a carne através do Espírito Santo. E aí o verso 24, para a gente fechar esta ideia da leitura. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Então, meus irmãos, vamos olhar isso aqui com calma. O Espírito nos capacita a vencer a carne. Primeira coisa que nós vemos aqui é o conflito, verso 16 e verso 17. Qual que é o conflito? O Espírito conflita com a carne. Ao se referir à carne, o apóstolo Paulo não está falando do corpo. O corpo humano, ele é como que neutro nessa luta. O corpo humano, ele por si só não é pecaminoso. O que se torna pecado é a satisfação dos desejos humanos. O corpo por si só, ele não é mau, como alguns filósofos na época do Novo Testamento acreditavam. Não, o corpo ele está neutro nessa guerra. O corpo é o campo de batalha. Então o corpo vai ser dirigido, vai ser guiado por aquele que o domina. Se o Espírito domina o corpo, ele vai nos guiar para as coisas espirituais. Se o Espírito está agindo em nós, o Espírito vai nos levar, ou levar o nosso corpo, a buscar as coisas que agradam a Deus. Vir para a igreja, ler a Bíblia, orar, jejuar, ter essa vida cristã. Agora, se não é o Espírito que domina, se é a carne que domina, para onde que nós seremos conduzidos? Nós vamos ser conduzidos para o pecado. Nós vamos ser conduzidos para aquilo que não agrada o nosso Deus. Então, quando o Espírito controla o corpo, nós andamos na vontade e sob a direção do Espírito. Mas quando nós entregamos o corpo ao controle da carne, nós andamos segundo os desejos, ou a palavra que Paulo usa, a concupiscência da carne, a vontade da carne. Aí a pessoa chuta o pau da barraca, A pessoa aí mete o pé na jaca. O espírito e a carne, eles têm desejos diferentes, e é isso que gera o conflito. Ou você, meu amado irmão, você, minha querida irmã, não tem esse conflito na sua vida. Só você que é santo a ponto de não desfrutar desse dilema, porque eu desfruto desse dilema todos os dias. Eu vivo essa luta interna todos os dias, assim como imagino que você também a vive todos os dias. É aquele sentimento que te leva a agradar a Deus e buscar as coisas de Deus e se consagrar e se santificar e se aproximar cada vez mais de Deus. Mas por outro lado tem uma outra parte que também às vezes nos leva a buscar outras situações, outras realidades, outras vontades. Essa queda de braço que existe dentro de nós, é o que Paulo está dizendo aqui. E quem vai vencer essa queda de braço? Quem vai vencer essa batalha, esse cabo de guerra? Aquela parte que nós alimentarmos mais ou que nós dermos o controle e a autoridade. Então esse conflito ele é real e ele existe em mim e ele existe em você. Um comentarista diz que a velha natureza é como o porco e como o corvo, sempre procurando algo imundo para se alimentar. E a carnalidade sempre vai procurar aquilo que aos olhos de Deus é imundo e sujo para satisfação. Agora, a nossa nova natureza, segundo esse comentarista, é como uma ovelha e como uma pomba, que anseiam por aquilo que é limpo e santo. A ideia da ovelha é buscar pastos verdejantes, desejar as águas tranquilas para se alimentar. Então, meus irmãos, o que domina em nós é as vontades carnais ou as vontades espirituais? Nós temos uma natureza que reflete mais a vontade do porco e do corvo para as coisas imundas do mundo, ou uma natureza que reflete mais a ovelha e o pombo que busca agradar as coisas santas, as coisas limpas que agradam ao Senhor? Não é de se admirar do tamanho desse conflito na vida de todos nós, pecadores que somos. Que Deus nos dê graça para a gente
poder alimentar a nossa alma e poder vencer esta batalha. A pessoa que não é salva, ela não experimenta esse dilema. A pessoa que não conhece a Jesus Cristo nunca vai experimentar esse dilema, porque ela nunca vai ter a força contrária que vai querer levar ela para Deus. Ela está tão levada nessa vida de carnalidade, de mundanidade, das obras da carne, que ela não vai ter esse conflito. Eu e você só passamos a ter esse conflito no dia que nós nos convertemos. Estou certo ou estou errado? Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não é uma pessoa transformada, talvez você não está experimentando esse conflito. Nossa, mas eu não tenho esse conflito, eu não tenho esse problema. Eu convivo naturalmente com as coisas do mundo, eu convivo naturalmente com as coisas que me agradam, que me satisfazem. Não tem nada que me leva a pensar que isso eu não posso fazer. Aquele que realmente se converteu, meus irmãos, sempre vai viver esse dilema e essa luta interior. A segunda questão dentro desse conflito é o que Paulo fala no verso 18 do capítulo 5, perdão. Veja lá o verso 18. E aqui Paulo fala sobre a conquista, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Então é a conquista, ou seja, é a libertação. Qual que é a solução? A solução não é lutar contra a carne. A solução é entregar-se à vontade do Espírito. A solução é nós deixarmos que o Espírito Santo ele embriague a nossa vida, embriague o nosso coração. A solução é nós deixarmos que o Espírito Santo ele domine todo o nosso ser. E a partir então dessa ação e atuação do Espírito Santo, nós possamos ser vencedores nesta batalha. O salmista no Salmo 40, verso 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, meus irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo é andar no Espírito Santo, à luz das coisas espirituais, à luz da vontade de Deus. Não manifestar nas nossas vidas essa lista que o apóstolo Paulo descreve aqui no verso 19 até o verso 23. Se esses elementos que Paulo descreve aqui, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, se essas coisas elas imperam e elas se sobressaem na minha vida, nós precisamos então parar e nós precisamos buscar em Deus uma transformação, uma santidade. Essas são atitudes opostas e se entregar a esta concupiscência da carne vai nos levar à derrota e vai nos matar. Então nós precisamos lutar para vencer também e sermos vitoriosos. E como que a gente vence a carne? Como que a gente derrota a carne? É através da cruz. Veja o que Paulo diz no verso 19 e 21 e no verso 24. Ele cita então essas obras, ele cita essas vontades que não agradam a Deus, e aí no finalzinho do verso número 21, ele diz assim: eu advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E então no verso 24, Paulo fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Aqui está, meus irmãos, a atitude que vai trazer a vitória, é a crucificação da nossa carne. É pregar na cruz o nosso velho homem, é deixar na cruz as nossas vontades carnais, é colocar na cruz os nossos desejos que não agradam ao Senhor, é apresentar a cruz todos os dias, diariamente, no exercício de devoção e de busca, é buscar mortificar o velho homem, pregando esse velho homem na cruz, para que de lá ele não saia e ele então não interfira mais na nossa comunhão com o Senhor. Esses pecados, eles são descritos em 3 categorias que nós podemos chamar: os pecados sensuais, a imoralidade sexual, a libertinagem, a impureza. Nós temos aqui também os pecados que são pecados supersticiosos, ou espirituais, religiosos, idolatria, feitiçaria. E depois nós temos os pecados que podem ser classificados como sociais, de relacionamento, ódio, discórdia,
ciúme, egoísmo, dissensão e facção. Como que a gente vence esses pecados? Pregando o nosso velho homem diariamente na cruz do Calvário. Sem essa crucificação, nós jamais seremos vitoriosos sobre a nossa carne. Quem pratica isso, diz a palavra de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Paulo não fala de um ato pecaminoso. O Paulo não fala de uma fraqueza momentânea, num lapso em que nós fraquejamos e pecamos. Pecado na vida do cristão é como um acidente, ele acontece às vezes, em algum momento. O pecado, ele não é um hábito contínuo. Esta é a diferença entre o pecador salvo por Jesus e o pecador que não é salvo por Jesus. O pecador salvo por Jesus, em alguns momentos, ele ainda vai cometer alguns pecados. Mas são momentos, são atos pontuais. O pecador que não é salvo por Jesus, ele vai viver no hábito. É aquela ideia do porco que vive na lama e se alegra na lama e chafurda na lama, porque a natureza dele está voltada para a lama. Mas quando Jesus ele nos lava, nos limpa, ele nos tira dessa lama do pecado. Ele nos purifica. E aí, por conta de resquícios da velha natureza, nós acabamos resvalando, acabamos pecando e não agradamos ao nosso Deus. Quando estávamos ouvindo as exposições de Romanos, do Hernandes Dias Lopes, ele faz uma comparação, dizendo que se nós pecamos somente 3 vezes por dia, nós somos quase anjos, né? Então pecamos mais do que 3 vezes por dia. Então imagine que você é tão santo que você peca só 3 vezes ao dia. Multiplica isso, né, por um ano, multiplica isso pelos anos da sua existência. Veja quantos pecados que ainda estão, né, diante das nossas vidas. Mas não é porque nós temos ainda resquícios da natureza pecaminosa que nós vamos relaxar na nossa busca de santidade. Nós temos que buscar o crescimento e a maturidade e viver então em santidade. O Espírito nos capacita a vencer a carne. Quando nós crucificamos a carne, o pecado se torna um acidente na nossa vida. Ele não é mais hábito cotidiano. E finalizamos, meus irmãos, na última capacitação do Espírito. Versos 22, 23, 25 e 26. O Espírito nos capacita a produzir o fruto. O Espírito nos capacita a produzir fruto. Capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui está a descrição do fruto do Espírito segundo o apóstolo Paulo. Uma coisa é você vencer a carne e não praticar a perversidade. Outra coisa bem diferente é você vencer a carne e praticar o bem. Muitas pessoas, elas não praticam o mal, apenas. Mas nós temos que ir além. Além de deixar praticar o mal, nós temos que praticar o bem. Nós temos que fazer as coisas boas. Nós temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando nós vencemos a nossa pecaminosidade, nós vamos ser instruídos e levados agora a agir de uma maneira mais proativa. Os frutos devem crescer na vida e, no caso do cristão, esta vida ela é a vida do Espírito Santo. Veja o verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quando nós crescemos, quando nós amadurecemos, o Espírito Santo vai controlar a nossa vida. Quando nós pensamos em obras da carne, descritas nos versos 19 até os versos 21, obras traz a ideia de esforço, de trabalho, de cansaço, de labuta. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, fruto traz à nossa mente a ideia de beleza, a ideia de tranquilidade, a ideia de desenvolvimento da vida. Então o fruto é algo que vai fluindo de maneira natural, de maneira leve, através da ação do Espírito Santo. A carne vai produzir obras mortas, o Espírito vai produzir um fruto vivo.
E aqui esse contraste entre as obras da carne e os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, ele é muito interessante. Carne vai nos levar a produzir coisas mortas, ações deploráveis, mas o Espírito vai nos levar a produzir coisas boas, a vida de Deus. O amor, ele vai gerar mais amor. O ódio vai gerar mais ódio. A alegria vai nos tornar mais alegres. Rivalidade vai nos fazer mais livres. Contentamento vai gerar mais contentamento. Raiva vai gerar mais raiva. Então, se nós alimentamos as coisas más na nossa vida, essas coisas más vão produzir outras coisas más. Mas se nós alimentamos as coisas boas, elas vão produzir coisas melhores em nós. Jesus deseja que nós produzamos fruto, e cada vez mais fruto, e frutifiquemos ainda mais. João capítulo 15, verso 2 e verso 5, Jesus vai dizer que nós somos os ramos que, conectados com a videira e produzir frutos, Ele vai nos limpar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos santificar, com o propósito de produzir ainda mais. Ele quer que a gente seja abundante na produção de fruto, porque assim nós glorificamos a Ele. A velha natureza não é capaz de produzir nenhum fruto, meus irmãos. Ela só pode fazer de nós pessoas más. Quem faz frutos presentes é a nova natureza, é a vida no Espírito. E o que é o fruto do Espírito aqui, segundo o apóstolo Paulo? Fruto do Espírito a gente pode entender como caráter. Fruto do Espírito é o nosso caráter, é a nossa integridade. Fruto é uma vida que venha a refletir a vontade de Deus. É importante distinguir entre o dom do Espírito, que é a salvação, dos dons do Espírito, que são serviços que nós podemos fazer na igreja, e das graças do Espírito, que estão relacionadas ao nosso caráter cristão, e é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele nos capacita, o Espírito, a produzir esse fruto. Essas graças que vão nos tornar e vão melhorar a nossa vida a partir da mudança do nosso caráter. Amém? Que Deus nos abençoe.